Ora boas malta, bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal Pausa Técnica, desta vez a fazer o rescaldo, o típico rescaldo, o resumo aqui do mês de Abril, deste passado mês de Abril, em que lá está, foi o tal desafio que eu me lancei para fazer, a falar do que aconteceu de importante e de relevante desses meses, especialmente tocar na NBA e também um bocado no nosso basquetebol nacional, e por isso vamos falar agora do mês de Abril. Mas antes de começar, queria-vos pedir, lá está a coisa do costume, deixem o like, subscrevam o canal, sigam as nossas redes sociais, pá, mas lá está, principalmente a parte de subscrever aqui no nosso canal do YouTube, que é verdade que neste mês de Abril e também neste início de mês de Maio temos tido aumento de subscrições e visualizações e só temos que agradecer. E lá está isso, lá está, seja novo no canal ou não subscreveste, pá, pedia isso, que lá está, dá assim mais motivação extra para nós continuar o nosso trabalho, digamos assim, de produzir mais conteúdo aqui no nosso canal. Muito bem, por isso avançando aqui neste resumo em escala, irei tocar no início nos outros vídeos, começando pelo lado nacional, aqui no nosso basquetebol, lado português, em que no lado masculino tivemos então a continuação da segunda fase da Liga Betclic, mas pelo meio tivemos aqui a Taça Portugal, onde tivemos uma Final Four em Sines, onde Imortal, Lusitânia, Sporting e Benfica estavam a lutar por este título. Imortal ganhou a Lusitânia no jogo na meia-final, já o Benfica ganhou o Sporting, e essas ambas duas equipas, duas finalistas, enfrentaram-se na final num jogo até ao fim, decidido até ao fim, até o último segundo, digamos assim, mas a vitória sorriu para a equipa do Benfica, quando ganhou 75-74, e assim foi campeão, neste caso, ganhou a Taça Portugal. Depois, para o lado feminino, arranca os playoffs e atualmente, no momento que eu estou a gravar, está na final, onde o Guedes ganhou o primeiro jogo em casa. Fechando aqui a questão do lado nacional, vamos virar então para a NBA, onde neste mês de Abril ficou marcado para o final da época regular, onde tivemos um último dia assim bastante interessante, digamos. O último dia onde tivemos aqueles típicos jogos onde temos alguns jogadores suplentes ou reservas que fazem jogos com estatísticas algo absurdas, mas destacar mais a despedida de Aslam, lenda, digamos assim, dos Miami Heat. Sobre a época regular, tem aqui lá está, curiosidades para dizer que a verdade já disse, curiosidades que eu já fiz um videozinho nas nossas redes sociais, no Twitter e no Instagram, que irei já passar aqui para falar das tais curiosidades que aconteceram, e lá está, coisas históricas e isso que aconteceram durante esta época 2022-2023. Em primeiro lugar, tivemos um recorde a nível de visualizações nas redes sociais e também na própria app da NBA. Também tivemos, na nível de assistência de espectadores ao pavilhão, vários recordes na questão dos sellouts e também média de assistências aos jogos, que teve na casa dos 8 mil. E por fim, o total de pessoas a assistirem aos jogos no pavilhão, que foram mais de 22 milhões. Depois, tocando em algumas questões no lado de stats, nas stats ofensivas, tivemos os Sacramento Kings, que foram a melhor equipa de sempre da NBA no rating ofensivo. Também tivemos um jogador com maior, digamos assim, eficácia de sempre, digamos, a história da liga, que foi Kevin Durant, que a nível de eficácia de lançamento foi de 56%, a nível de triplos 40.4% e a nível de lance livre 92%. Também queria tocar agora na questão dos scorings em vários factos curiosos. Em primeiro lugar, na questão de média de pontos, onde tivemos 6 jogadores da NBA a acabarem a época com uma média superior a 30 pontos. Isto, lá está, já não acontecia há 60 anos. Outra coisa que não acontecia há 60 anos foi o facto de haver 25 jogos em que um jogador da NBA marcasse 50 pontos. E uma coisa já realmente histórica foi haver 6 jogadores a fazer 10 ou mais jogos de 40 pontos. Agora, na questão das standings, tivemos umas curiosidades. Em primeiro lugar, os Milwaukee Bucks, que acabaram como campeões da fase regular, mas não atingiram as 60 vitórias, que lá está, é uma coisa algo rara. E, por exemplo, o campeão do Oeste, que foi os Denver Nuggets, também acabaram só com 53 vitórias, que não é uma coisa, lá está, muito vulgar. Na parte de baixo das standings também tivemos aqui uma outra curiosidade, que foi apenas 3 equipas que tiveram menos de 1/3 de vitórias nesta época, que foi os San Antonio Spurs, Detroit Pistons e os Houston Rockets. E para acabar com este vídeo, queria mencionar mais um recorde histórico,
que foi termos 20 equipas da NBA, ou seja, 2/3 da liga, em que tiveram pelo menos 40 vitórias nesta época. E agora, passando para o play-in, onde tivemos, lá está, 4 equipas de cada lado quererem agarrar os 2 últimos lugares de cada conferência para ir ao play-off. Os Lakers ganharam os Minnesota Timberwolves, ficando assim no 7º lugar. Os Timberwolves depois estiveram à espera do adversário, que acabou por ser o OKC Thunder, que ganhou aos New Orleans Pelicans, e depois nesse jogo decisivo para ver quem é que vai ser a última equipa do Oeste a ir para os playoffs, acabou por a vitória ir para os Minnesota Timberwolves. Do outro lado do Oeste tivemos os Atlanta Hawks ganhar em Miami e ficando assim em 7º lugar. Depois os Miami Heat estiveram à espera, lá está, do tal jogo em Toronto, onde os Toronto Raptors perderam contra os Chicago Bulls, um jogo onde a filha de Mar DeRozan foi um highlight, digamos assim, por gritar, lá está, por cada lance livre que um jogador dos Toronto Raptors fazia. Depois os Miami Heat acabaram por ganhar o jogo em casa contra os Chicago Bulls, ficando assim em 8º lugar. E pegando na questão de play, tem aqui uma coisa curiosa, que Jonas Valanciunas, jogador lá está dos Pelicans, participou em todas as edições do play-in. Exato. Desde que o play-in foi implementado na época de 2019-2020, Jonas Valanciunas estava nos Memphis Grizzlies e disputou nessa primeira edição no jogo contra os Trail Blazers, onde os Memphis acabaram por perder. Depois, no ano seguinte, voltou lá está, a jogar pelos Memphis Grizzlies, a estar no play-in, onde até a equipa acabou por ir aos playoffs, ganhando os Golden State Warriors. E depois, nestes últimos 2 anos, também participou jogando pelos Pelicans. No ano passado teve maior felicidade, onde foram aos playoffs. Já este ano, como eu disse, não teve tanta sorte. Antes de passar aos playoffs, tem aqui coisas que lá está, que aconteceram, especialmente nas cadeiras dos comandos técnicos, porque houve aqui despedimentos. Detroit Pistons saiu o treinador Casey, dos Houston Rockets também saiu Steven Silas, e entrou, já arranjaram um substituto, Ime Udoka, que lá está, já sabem da história, foi suspenso pelos Celtics, em que depois foi substituído pelo Joe Mazzulla, e entretanto Houston Rockets foi buscá-lo. Depois no lado do Canadá também tivemos a saída de Nick Nurse, tal treinador que teve no comando técnico da equipa na tal conquista do título em 2018-2019 e agora acabou por sair. E agora, passando para os playoffs, tem aqui alguns factos históricos que aconteceram durante esta série de primeira ronda, porque lá está, neste passado mês de abril, só tivemos jogos praticamente da primeira ronda, só houve um jogo da segunda ronda, que foi entre os Denver Nuggets e os Phoenix Suns, mas da primeira ronda temos coisas engraçadas a relatar. Foi Anthony Edwards, uma delas, que foi o jogador mais jovem a fazer num jogo de playoffs um jogo de mais de 40 pontos e de 5 triplos. Também Jimmy Butler teve aqui coisas, vocês já deviam estar a prever isto, o tal famoso jogo de 56 pontos, mas lá está, não só isso, que com esse jogo de 56 pontos bateu o novo recorde do franchise, lá está, o jogador com mais pontos marcados no jogo de playoffs, como também no jogo seguinte fez mais um jogo de 40 pontos e foi o primeiro jogador também no franchise a ter 2 jogos com mais de 40 pontos em playoffs. Depois tivemos o tal jogo mítico do Stephen Curry no jogo 7, onde também foi histórico, porque pela primeira vez tivemos um jogador da NBA no jogo 7 playoffs a fazer fazer 50 pontos, sim, exato, a fazer 50 pontos, por isso foi um jogo, lá está, uma coisa histórica. E com isso foram definidos as tais 8 equipas que avançaram para a segunda ronda. Golden State Warriors, os LA Lakers, também os Denver Nuggets contra os Phoenix Suns, e do outro lado Miami Heat contra os New York Knicks e os Boston Celtics contra os Philadelphia 76ers. E finalmente, para acabar, tem aqui mais 2 coisas para dizer. Em primeiro lugar, e voltando um bocado atrás, no jogo 7, o tal jogo 7 lendário do Stephen Curry, esse jogo foi o jogo mais visto a nível, lá está, de televisão nacional americana deste século XXI. Foram quase 12 milhões de espectadores a ver na televisão, coisa que já não acontecia desde 1999. E por fim, para acabar, que é a nível, lá está, pegando nessas equipas da segunda ronda, há uma coisa curiosa, é que todas as equipas, se vocês repararem, as 8 equipas acabaram todas em posições diferentes na época regular. Se
pegarmos na questão do play-in, no caso nos Miami Heat, que é verdade que na época regular acabaram em sétimo, mas com a questão do play-in ficaram em oitavo. Depois, por exemplo, Lakers em sétimo, acabaram em sétimo lugar, Golden State Warriors em sexto, New York Knicks em quinto, Phoenix Suns em quarto, em terceiro foi os Philadelphia 76ers, em segundo Boston Celtics e em primeiro os Denver Nuggets. Lá está. Isto é inédito. Foi inédito também na história da NBA ter 8 equipas nesta segunda ronda que na época regular tiveram todas de 1 a 8 posições diferentes. Espero que tenham gostado deste vídeo. Lá está a questão aqui do mês de Abril, falar destas coisas todas. E volto a repetir, deixem um like, subscrevam aqui no canal, sigam as nossas redes sociais, Twitter, Instagram. Também subscrevam as nossas plataformas de podcast, onde eu e a minha malta aqui do canal Pausa Técnica gravamos o nosso podcast mais para a malta que é mais adepta da questão de áudio, de ouvir os podcasts em áudio. Lá está, subscrevam Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e Anchor. Grande abraço a todos,